Fala galera, beleza? Aqui é o professor Hugo. Vamos fazer alguns exercícios sobre composição dos movimentos. Nós temos 3 carros que se movem em uma pista retilínea. As velocidades indicadas na figura foram medidas em relação à placa de estacionamento. Um observador parado observando os carros se movimentarem. Determine o módulo e o sentido da velocidade de A em relação a B e de B em relação a A. Então, a primeira coisa, vamos anotar o seguinte, VA ela é 100 km por hora para a direita, então na direção positiva do eixo X. VB é 50 para a esquerda, então é menos 50 no eixo X. E o VC ela é de para a esquerda, então menos 80. Ok? Então, se eu quero saber velocidade de A em relação a B, velocidade de A em relação a B, isso aqui vai ser o VA menos o VB. É o que vem primeiro, menos o outro. Então, a velocidade de A em relação a B, a velocidade de A é 100 e chapéu, menos a velocidade de B, que vale menos 50 e chapéu. Então, a velocidade de A em relação a B vai ser igual a 150 e chapéu, que é para a direita. Então, vejam só. Velocidade de A em relação a B, nós já calculamos. Ela é igual a menos a velocidade de B em relação a A. Então, a velocidade de B em relação a A, ela vai ter o mesmo valor de 150, só que para a esquerda. Certo? Agora vamos analisar. Velocidade de B em relação a C. Então, seria velocidade de B em relação a C, nada mais é do que VB menos VC. Então, velocidade de B em relação a C, o VB menos 50 e menos o VC menos 80 e chapéu. Velocidade de B em relação a C, menos 50 mais 80, vai ser igual a 30 km por hora. Isso daqui, como deu positivo, para a direita. E velocidade de C em relação a B vai ser os mesmos 30, só que para a esquerda. Ok? Agora vamos lá, o número 2. Deixa eu fechar aqui o número 1. Agora o número 2. Um barco desce 24 km de um rio em 2 horas e sobe em 4. Sabendo que a potência é constante, a velocidade do barco em relação ao rio, a velocidade do rio em relação às margens e o tempo que leva para descer com o motor desligado. Então, pessoal, velocidade do barco para descer. Ele desceu 24 quilômetros em 2 horas, certo? Então, a velocidade do barco em relação às margens, 24 por 2, 12 km por hora. Agora, quando ele vai subir, a velocidade do barco em relação à margem, ele gastou 4 horas. Então, seriam 24
24, 6 km por hora. Beleza. Então, quando ele está descendo, velocidade do barco mais a velocidade do rio é igual a 12. E quando ele está subindo, a velocidade do barco menos a velocidade do rio, isso é igual a 6. Então, faço esse sisteminha aqui. Ok? Então, vamos lá. Velocidade do rio, na primeira equação, isso é igual a 12 menos a velocidade do barco. Eu vou substituir na segunda. Então, vai ter velocidade do barco menos 12 mais velocidade do barco, estou substituindo, é igual a 6. Então, vai ser 2 velocidades do barco é igual a 18. A velocidade do barco é igual a 9 km por hora. Se ela é 9, VB mais VR é igual a 12. Velocidade do rio é igual a 3 km por hora. 9 km por hora. Ok. Se a velocidade do rio é 3, qual vai ser o tempo? O tempo vai ser igual aos 24 km dividido por 3 km por hora. Teremos 8 horas para descer o rio com o barco desligado. Então vejam só, fiz todas as letras aqui, ó. Velocidade do barco em relação ao rio, 9 km por hora. Velocidade do rio em relação às margens, 3 km por hora. E o tempo que ele leva para descer com o motor desligado, 8 horas. Ok? Então vamos para mais 2 exercícios aqui. Continuando aqui, número 3. Um barco navega em um rio com 800 metros de largura. A velocidade do barco em relação ao rio é de 8 metros por segundo e a velocidade da correnteza é 6. Letra A. Determine o modo da velocidade do barco em relação às margens quando ele desce o rio. Então, a velocidade do barco em relação às margens vai ser a velocidade do barco, como ele está no mesmo sentido da correnteza, mais a do rio. Então, a velocidade do barco em relação às margens, teremos 8 mais 6. A velocidade do barco em relação às margens é igual a 14 metros por segundo. Quando ele sobe, aqui é mais. Quando ele sobe, ele vai contra a correnteza, certo? Então, subindo, a velocidade do barco em relação à margem vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio, da correnteza. A velocidade do barco em relação às margens vai ser 8 menos 6. A velocidade do barco em relação às margens vai ser igual a 2 metros por segundo. Ok? Letra C. O menor tempo de travessia do rio. Então, ele tem 800 metros para atravessar, certo? Então, tempo é igual a distância pela velocidade, que vai ser igual a 800 dividido por a velocidade do barco é 8. Ele vai demorar 100 segundos para atravessar o rio. O local que o barco atinge na outra margem no caso do item C. Então vejam só, analisem a situação. O que acontece? Letra D. Tem as margens aqui. Aqui tem 800 metros. Ele vai atravessando, só que o rio vai jogando ele para lá. Ele joga ele aqui no eixo X, vamos dizer, a 6 metros por segundo. Se ele fica 100 segundos atravessando, vejam só, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância que ele vai percorrer, a velocidade 6 e o tempo 100, ele vai percorrer uma distância de 600 metros. E a letra E,
módulo da velocidade do barco em relação às margens no caso do item C. Então, pessoal, aqui nada mais é do que uma hipotenusa, vejam só. Eu tenho aqui 8 e aqui 6. Então, eu quero saber se a hipotenusa v ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. V ao quadrado é igual a 100. Velocidade é igual a 10 metros por segundo. Beleza? Vamos para o número 4 agora. Vamos lá. Número 4. Uma criança anda em uma bicicleta que rola sem deslizar e possui velocidade constante de 4 metros por segundo. Os pneus são iguais e têm 50 centímetros de diâmetro na figura. Tem 50 centímetros de diâmetro. Na figura, uma pedrinha se desprende no ponto P. Tá aqui. Determine. Letra A velocidade da criança em relação ao solo. Bom, pessoal, letra A é a própria velocidade da bicicleta, né? É a v da bicicleta, que é igual a 4 metros por segundo. Beleza? Agora, a velocidade do ponto Q em relação ao solo. Vejam só. No ponto Q, vejam só, ela está dizendo que não tem deslizamento, ela não escorrega. Então, na letra B, o ponto Q ele vai ficar parado em relação ao solo. Então, VQ, clicar no solo, é igual a 0 metros por segundo. Na letra C agora. O tempo que o pneu gasta para efetuar uma rotação completa. Então, pessoal, do movimento circular, nós sabemos que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio do círculo. Então, a velocidade linear, que a bicicleta está andando, é de 4 metros por segundo. Ômega eu não sei. E o raio, se o diâmetro é 50 centímetros, o raio é 0,25 metros ou 25 centímetros. Então, o meu ômega vai ser 4 dividido por 0,25, vai dar 16 radianos por segundo. O tempo para fazer um giro inteiro, pessoal, tempo ou período, um giro inteiro eu tenho 2π. E a velocidade angular, tempo é 2π sobre ômega, vou colocar bonitinho aqui, vai ser igual a 2π por 16, que é igual a π sobre 8 segundos. Se quisesse resolver, não tem problema. Letra D. A velocidade da pedrinha no ponto P em relação à criança. Vejam só, pessoal. Como a pedrinha está presa no pneu aqui, que gira a 4 metros por segundo, a velocidade da bicicleta, então a velocidade da pedrinha é a mesma da bicicleta, que é igual a 4 metros por segundo. E a letra E, a velocidade da pedrinha no ponto P em relação ao solo. Então, já em relação ao solo, pessoal, o que a gente tem que ver? Vejam só. Ela vai ter uma componente aqui 4 e uma componente aqui com 4 também. A velocidade dela em relação ao solo vai ser nada mais do que essa hipotenusa aqui. Então, a velocidade dela vai ser igual em relação ao solo. A velocidade da pedrinha em relação ao solo é aquela hipotenusa, que é raiz de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A velocidade da pedrinha em relação ao solo vai ser igual a raiz quadrada de 32 metros por segundo. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Então, esses foram os 4 exercícios. Valeu e até a próxima videoaula.